Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Votos de muita paz. Vamos então preparar-nos para esta reunião em família, em que iremos estudar mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, procurar compreendê-los e, como habitualmente, devem colocar sobre a mesa a jarra de água com os copos em número idêntico ao do número de pessoas que participa deste Evangelho. Para harmonizarmos as nossas mentes, prepararmos o ambiente, vamos escutar uma canção. Página 33. De Jesus, o Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio do luar, tenha o amor, vamos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa, este nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, só feixe de luz, é raio do luar, cantei ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Ler com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio do luar, cantem ao amor, vamos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Obrigado, Senhor, por mais este dia que nos dás a oportunidade de estarmos aqui juntos, no Teu Evangelho no Lar, que nos traga a luz e a harmonia para continuarmos no caminho da evolução. Obrigado, Senhor, por nos concederes esta benção. Que assim seja. Vou ler a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos doutros e aos prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor de
do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos, como o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois negam, tratando de Deus de igual para igual, quando não o rejeitam, porque na antiguidade sábio era sinônimo de pretensioso, razão porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos admiram-se de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que buscam a luz com a boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deverá ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhe a sua existência. O poder de Deus revela-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas derrama-a por toda a parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que lhe agrada tê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém. Segundo os indivíduos, não é o incrédulo que lhe há de prescrever e que deve fazer. Não há de prescrever o que o deve fazer. Ao dizer-lhe, se quiseres convencer-me, é necessário que faças desta ou daquela maneira, neste momento ou naquele momento, porque este me é conveniente. Que os incrédulos não se admirem, pois se Deus e os espíritos, que são agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último dos seus servos se lhes quisessem impor. Deus impõe condições? Não se submete a elas. Ele escuta com bondade os que lhe dirigem com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Deus perguntar-se-á, não poderia convencê-los por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais incrédulo, o mais endurecido teria de curvar-se? Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E demais, de que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, se eu viesse não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles recusam reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para o compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. De que serve apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque o médico hábil, ele corrige primeiramente o orgulho. Não abandona os seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde os seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, tirarão-se-á por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão.
mensagem desta semana está no livro Bem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeiro, e tem como título Petulância. As leis de Deus aplicam-se a todas as suas criaturas, em todas as épocas e lugares. Fomos criados para evoluir até à perfeição, pelo trabalho, pelo esforço, pela razão. Dotados de livre-arbítrio, avançamos a várias velocidades, caindo aqui, levantando-nos ali, aprendendo com as dores que os erros colocam na caminhada. Egoísmo e orgulho vicejam nos corações empedernidos pela ambição e manifestam-se na vaidade balofa, porta de insolência e ousadia descaradas, que assinalam a caminhada como um carrilhão desarmónico anunciando realizações efêmeras. Cultiva a humildade, o respeito por ti e pelos outros, a simplicidade de propósitos, a solidariedade desinteressada, o amor edificante. Enterra a petulância, quando ameaçar bater-te à porta. Ninguém é mais que ninguém, e quanto mais rebaixares as paixões humanas, mais serás exaltado perante as obras de Deus. Ao lermos esta passagem do Evangelho, muitos poderão pensar que Jesus terá feito seleções naquilo que seria a sua divulgação doutrinária, as mensagens que trazia do Pai, que seriam orientadas para determinado tipo de sociedade. Mas não é assim. Jesus veio por todos e sabemos, pelos imortais, que sendo ele o nosso governador, o nosso irmão maior, que veio com essa incumbência de nos divulgar as leis de Deus, que não teria certamente intenções de forma nenhuma de separar os ricos dos pobres, os conhecedores e os analfabetos. Não. Explicou da mesma forma a todos. Só que sabemos que, por natureza, o homem sábio, o homem mais culto, é um homem um pouco mais difícil, onde as novas verdades, as novas revelações, muitas das vezes encontram uma parede forte de dúvidas, de interrogações, porque sendo uma notícia, uma mensagem, uma situação nova, esses senhores, essas pessoas, têm sempre uma posição de defesa. Jesus veio para os simples e para os humildes porque veio para aqueles que o queriam ouvir, que o quiseram ouvir. Os ricos, os sábios, no seu tempo também o ouviram, só que poucos o seguiram, poucos o seguiram. E ainda hoje isso se reflete na sociedade. Nós hoje sabemos que muitos desses que se afastam, ou que duvidam, ou que criticam, têm muito a ver com as suas posições sociais, com a sua capacidade de entender, de ler, de observar as coisas. É evidente que as mensagens do Mestre são mensagens simples e, por serem tão simples e tão profundas no seu sentido espiritual, têm muita dificuldade em ser apreendidas por esses homens de mais sabedoria. É bom que nos saibamos colocar no patamar mais simples do entendimento, da audição, para que possamos interpretar aquilo que são os sentidos profundos que as mensagens de Jesus nos trazem. Então o convite, ao lermos o nosso Evangelho, o Evangelho de todos os cristãos, melhor dizendo, o Evangelho da humanidade presente e daquela que na altura também existia ao tempo do Mestre, esse Evangelho deve ser interpretado, deve ser lido, deve ser entendido de uma forma calma, suave, persuasiva, isto é, de uma forma em que nos permita hoje ler uma passagem, amanhã a mesma passagem, e certamente na segunda leitura dessa passagem vamos ter uma interpretação diferente. O que é bom é que entendamos que a mensagem de Jesus, sendo uma mensagem para todos nós, é uma mensagem que deve ser compreendida, apreendida e, sobretudo, colocada em prática. Muitas das vezes ouvimos, percebemos a mensagem, entendemos o conteúdo, mas depois temos a dificuldade em a pôr em prática nas nossas vidas. Então, que o convite do Mestre do seu tempo, que seja hoje o convite para todos aqueles que o querem ouvir. E para esses
que a sua mensagem, sendo simples, possa ser correspondida com uma decisão nossa, uma decisão de todos nós, no sentido de irmos de encontro àquilo que são as orientações que ele nos trouxe para nosso entendimento e, sobretudo, para a nossa felicidade futura. A leitura de hoje intitula-se Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Que mistérios serão esses que estão ocultos aos doutos e aos prudentes? Essa deve ser uma primeira questão a analisarmos. E na passagem que ouvimos do Evangelho de São Mateus, em que Jesus se refere a Deus pela sua sabedoria em esconder essas coisas dos sábios e dos prudentes, essas coisas tinham a ver naturalmente com a realidade espiritual. Porque ainda hoje, conforme ouvimos na leitura, o Espiritismo é confrontado exatamente com a mesma cegueira, com a mesma situação que Jesus vivenciou junto daqueles que se achavam os conhecedores de tudo. Portanto, muitas criaturas, muitas pessoas na atualidade ainda não estão preparadas, como esta mensagem nos mostra, para escutar, para compreender a realidade do espírito, da vida espiritual, daquilo que Jesus veio trazer-nos como mensagem fundamental para a nossa transformação. Porquê é que isso acontece? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa petulância, da nossa vaidade, por causa da nossa prepotência. Muitos ainda não compreendem que tudo o que existe é obra de Deus. Que os homens, mesmo aqueles que ainda se ocupam das questões materiais, não fazem mais do que perceber, encontrar uma explicação para aquilo que foi criado por Deus. Não foi o homem que criou essas leis. O homem está em busca de compreendê-las, em busca de conhecer as suas causas, em busca de conhecer os seus efeitos. E, portanto, assim como existem leis que regem o plano material e o plano físico, também há as leis divinas que se estabelecem para o mundo espiritual e para a nossa relação entre o plano físico e o plano espiritual. E é por isso, por causa do nosso orgulho, por acharmos que somos superiores aos outros, por acharmos que já sabemos tudo, por não nos predispormos, por não nos abrirmos à pesquisa, à análise de outras possibilidades, de outros conceitos, de outras explicações, que, na maior parte das vezes, nós rejeitamos este conhecimento que Jesus nos trouxe. Nesta leitura fica claro também que a verdade está aí para todos. A luz não se esconde debaixo do alqueire. Ela está aí para quem a quiser procurar, para quem desejar, com simplicidade, com humildade, a adentrar-se por esses campos do estudo, da vida do espírito, das leis que regem o mundo espiritual. Aqueles que ainda possuem esse orgulho, que é a venda que lhes tapa os olhos, não conseguirão naturalmente compreender. E é por isso que a espiritualidade também não está a perder tempo, por assim dizer, para que eles possam ser convencidos de que essa realidade existe. Porque cabe-nos a nós,
cabe-nos a nós o esforço, o trabalho, a pesquisa, a compreensão destes ensinamentos, desta verdade, para que depois também possamos ser nós a ter o mérito por conseguirmos compreender estes ensinamentos, por conseguirmos pô-los em prática na nossa vida. Esta mensagem de Jesus, que obviamente vem mostrar-nos que nós devemos, em primeiro lugar, derrotar o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos preconceitos e estarmos disponíveis para podermos tentar compreender aquilo que ele nos trouxe e que agora o Espiritismo nos vem esclarecer, é certamente o primeiro passo. Não adianta, se nós não fizermos essa mudança de nos considerarmos superiores aos outros, portanto, se nós não nos modificarmos e não nos tornarmos humildes, será muito mais difícil atingir essa compreensão. Esta passagem faz-me lembrar, obviamente, a parábola do semeador, porque a semente ela é distribuída por todos os lugares e a semente é, efetivamente, o conhecimento, a verdade, a luz. Mas certamente que a semente não frutifica em todos os locais onde calha. É preciso que o solo esteja arado, que o solo esteja fértil para ela produzir. E quando nós ainda cultivamos a nossa superioridade e nos detemos em ideias pré-concebidas, não dando oportunidade de podermos escutar ideias diferentes das nossas, significa que o nosso coração, que o nosso ser ainda não está preparado para esse entendimento, para esse conhecimento. Mas Deus não abandona ninguém. E, portanto, a seu tempo, depois de nós, pelas vicissitudes da vida, pelas provas a que somos submetidos, pudermos dobrar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e compreendermos que não sabemos nada, como dizia o filósofo Sócrates, nós então estaremos mais preparados para compreender as realidades do espírito, da alma e, ao fim e ao cabo, podermos entender melhor aquilo que Jesus nos trouxe e nos quis ensinar e que é fundamental para a nossa evolução moral. Então, que todos procuremos retirar essa venda dos nossos olhos, esse orgulho que ainda possuímos, uns mais, outros menos, mas que muitas das vezes nos impedem de ver e de compreender aquilo que é simples e aquilo que Jesus nos quis ensinar. Vamos prosseguir com a nossa irradiação. Senhor Jesus, aqui estamos em família, reunidos neste nosso lar, gratos pela oportunidade de termos uma família, de podermos estar nesta hora debruçando-nos sobre os teus ensinamentos, sobre a boa nova que tu nos trouxeste. Quando no mundo, Senhor, há tantas famílias desestruturadas, tantas famílias que não conseguem um momento da semana para poderem estar reunidas em paz, em harmonia, em tranquilidade. Nós te pedimos por elas, Senhor. Nós te pedimos por todos aqueles que não te conhecem, por todos aqueles que ainda se demoram nas paixões, nos prazeres,
da matéria e que ainda não compreendem a essência da vida, a importância dos bens espirituais que temos que amealhar. Nós te pedimos por todos aqueles que se encontram doentes, doentes do corpo, doentes da alma, nos seus lares, em hospitais, em casas de saúde, que eles possam ser assistidos, ajudados, que eles possam ter um momento de felicidade pela visita de um amigo, de um familiar, que eles possam ter um pouco de coragem para ultrapassar esses momentos mais difíceis. Te pedimos por todos aqueles que se encontram nas penitenciárias, cumprindo as suas penas, para que eles possam aproveitar essa oportunidade e reeducar-se e compreender como deve ser o comportamento na sociedade, respeitando todos os nossos semelhantes. Nós te pedimos pelos idosos, por aqueles que não têm um lar, por aqueles que vivem nas ruas das nossas cidades, dormindo ao relento, que eles possam ter uma noite aconchegada, que eles possam ter alguém que os ajude, um abrigo onde possam repousar. Ajuda a juventude a encontrar o caminho que levará a um crescimento mais equilibrado, a encontrar-te e a conhecer-te, para que na sua vida possam saber conduzir-se de uma forma melhor. Ajuda aos governantes do mundo nas suas decisões, em particular aqueles que escolheram o caminho da violência, da guerra, da agressão e que tanto sofrimento causam ao seu povo e aos povos que agridem. Ajuda esta humanidade ainda tão sedenta de paz e de justiça. Abençoa a todos aqueles que nos seguem neste Evangelho. Que assim seja. Página 32. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou sobre a areia e ensinou assim: tornou-se e diz, se não queres andar a mim, eu te encontrarás no reino de amor, toda a felicidade que farás crescer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, em te surgirá a lembrança do socorro do Senhor. Vem lembrar connosco, irmão, boa nova que traz Deus, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou no além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: tornou-se inimigos, se queres andar a mim, e um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que me farás crescer a dor. A mensagem que ensinou, o povo que cantou
noites de trevas e a terra esqueceu a luz. Mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia por Jerusalém e em toda a Judeia Jesus falou a lei. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa inimigos se não queres dar a mim. E um dia encontrarás o meu reino de dor. Toda a felicidade que farás esquecer a dor. E um dia encontrarás o meu reino de dor. Toda a felicidade que farás esquecer a dor. E estamos a chegar ao fim deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que foi magnetizada pela espiritualidade amiga que esteve presente aqui conosco. Queremos lembrar que amanhã teremos mais uma palestra da nossa associação pelas 20 horas e que na sexta-feira se inicia um ciclo dedicado a Jesus, a luz do mundo. Vai decorrer desde o dia 16 de dezembro até o dia 30. Não teremos palestras no dia 17, no dia 23, no dia 24, no dia 25 e no dia 31. De resto, teremos palestras todos os dias, umas às 20 horas, outras às 20h30, abordando essa temática que se baseia num livro psicografado por Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues, e que se intitula Luz do Mundo. Então, desejamos a todos um bom resto de dia ou de noite e que todos possam, obviamente, ter um resto de dia de paz, de muita paz, e que Jesus nos abençoe.